Olá, minha gente. Bom dia, boa noite ou boa tarde para você que está aí do outro lado. Eu trouxe hoje uma redação para que nós analisemos o trabalho com o uso produtivo. Essa redação foi feita por mim. Se você me conhece, deve saber que eu gosto bastante de fazer redações. Só não faço mais por falta de tempo, mas eu consegui achar um tempinho nesta semana e aproveitei. Nós estamos, nas escolas em que eu trabalho, nesta semana e na semana passada, estamos imbuídos com o tema. Veja bem, grupos LGBTQIA+, no Brasil, vivência e globalidade. Então, esse tema é um tema social que é bastante característico do Enem e ele permite abordagens, seja com repertórios legitimados e pertinentes ao tema, seja com repertórios coringa. E diante dessa enxurrada de discussões e medos que a questão dos repertórios tem trazido, como conseguir um repertório legitimado, o que é legitimar, o que é usar produtivamente o repertório, eu resolvi fazer o texto. Eu produzi essa redação com o intuito de que ela fosse nota 1000, certo? Fiz o rascunho, depois eu passei a limpo, não detectei falhas, mas não detectei problemas grandiosos. Entretanto, pode ocorrer de ter ocorrido erro, mas o foco não é a competência 1, nem a competência 4, nem a competência 5, certo? O nosso foco vai ser a 2 e a 3. Competência 2, verificar se tem repertório pertinente ao tema e com uso produtivo. E a competência 3, se todos os repertórios, fatos e informações são discutidos concordemente. Então, esse vai ser o foco da nossa discussão. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Lembrando o tema: grupos LGBTQIA+, no Brasil. Então, LGBT é o foco principal. Brasil, assunto secundário. Vivência e globalidade. As palavras vivência e globalidade são aqui uma espécie de possibilidades, né? O importante é falar sobre a vivência desses grupos. O ato de viver, bem ou mal. Globalidade, porque isso envolve englobar essas pessoas de tais grupos. Então vamos lá, né, gente? Um tema muito simples para argumentação. Vamos preparar a canetinha e começar a análise. O artigo 5º da Constituição Federal Brasileira expõe o direito à igualdade, independentemente de diferenças como sexo e gênero, tratando todos globalmente como cidadãos dignos. Essa primeira frase evoca um direito, evoca um cenário ideal e apropriado. Temos aqui um repertório do tipo legitimado, porque tem fonte concreta. Esse repertório é pertinente ao tema, porque ele tem referência direta ao tema na ideia de sexo e gênero, já que comunidades LGBT têm estas questões de sexo e gênero. Então já temos o nível 160 na competência 2. Só que nós precisamos verificar se existe relação entre esse repertório com a discussão estabelecida. Vejamos. Contudo, não se cumpre tal prerrogativa no Brasil hoje. Já temos aqui o pulo do gato. Depois de apresentar um repertório, é preciso que haja a noção de comparação. Está aqui. O conectivo, contudo, ajuda a estabelecer a ideia de está igual, está diferente. E se você diz que está diferente, você diz se é um diferente para mais ou para menos. Depois do repertório pertinente ao tema, comparação. Essa comparação é importante, porque é a partir dela que a gente verifica com que objetivo você usou a Constituição. Para mostrar que ela tem um cenário positivo de valorização de diferenças. O contudo mostra que então está tudo diferente. Agora é que vem o segredo da coisa, gente. Exemplos. Não se cumpre tal prerrogativa no Brasil hoje, pois o país é a nação em que mais morrem pessoas lésbicas, gays ou com outras identidades sexuais. Igualmente, a escalada da violência contra esse grupo, chamado LGBT, tem crescido muito todos os anos, revelando que o ideal de equidade de gênero se apresenta apenas na teoria legal. Pronto. Uso produtivo, competência 2, 200 pontos. O que você está vendo em laranjado é a comparação com o exemplo.
A Constituição garante felicidade para todos em relação a sexo e gênero. Contudo, não tem isso no Brasil. Prova, mostre. Agora que chegou a hora de você brilhar. A pessoa dá aqui dois exemplos, né? No caso, eu. A nação é o país em que mais morrem pessoas lésbicas gays, que tem tudo a ver com o repertório sexo e gênero. E aí a ideia de morte não combina com a ideia de dignidade, né? De igualdade, já que quem está morrendo são gays e lésbicas e não heterossexuais. E aí tem outro exemplo, escalada da violência contra esse grupo, e só contra ele, porque o outro está tudo bem. Ou seja, o ideal, a pessoa aqui, eu falo a pessoa, gente, para não ficar chamando atenção para mim, mas você entendeu, né? Aqui eu fiz questão de retomar essa ideia, ó, o ideal de equidade de gênero da Constituição, para reforçar que não está acontecendo. É assim que se usa um repertório, gente. Repertório pertinente ao tema. Depois a gente fala do Coringa. Repertório pertinente ao tema, comparação, exemplificação. Com o tempo, você vai desenvolvendo isso. Talvez você pense, puxa, mas eu não sei essas palavras bonitas. Você vai perceber que essa redação que eu fiz, gente, eu quebrei uma série de paradigmas. O D1 e o D2 não tem aquele tópico frasal na primeira frase. Inicialmente é preciso falar do governo. Não. Essa redação eu fui ao ponto, sem enrolação. Aquele negócio da última frase do parágrafo com mimimi, porque tem que, imbróglio tem que ser resolvido. Não. Se você quiser, tudo bem, gente. Não existe só uma maneira de fazer um texto dissertativo de qualidade, mas é bom evitar invenção demais. É bom não tornar o texto carregado com palavra bonita, porque palavra bonita não é significado de clareza. Talvez aqui você veja uma estruturação sintática mais elaborada, uma palavra ou outra construção um pouco comum, mas o foco é o que importa, a argumentação, ok? Então, vamos lá. Agora vem a tese. Repare que a tese vai se desdobrar em cima de dois eixos. O primeiro eixo, o governamental, já vai aparecer aí, né? Vamos ver com calma aqui. O governamental é depois. Vamos ver, não lembro. Em razão desse cenário decepcionante, olha aí, ó, um tom opinativo, para a construção plena da dignidade humana, convém analisar como a deturpação dos princípios bíblicos, eixo número um, e a má gestão estatal, eixo número 2, atuam quais responsáveis por esse cenário. Então, é uma introdução supimpa. Primeira frase, Constituição ou repertório pertinente ao tema. Segunda frase, comparação mais exemplificação. Terceira, segunda, terceira frase para isso, né? A última frase sempre é a tese com os culpados pela existência do problema. Sempre funciona, gente. É o segredo, um dos, né? Da nota 1000. E aí já temos, você já sabe o que que o D1 vai fazer, não é? Você já consegue perceber, olha, D1 fala da deturpação de princípios bíblicos, D2 de gestão do Estado. Agora vamos ver como isso acontece. Lembrando que a partir de agora eu assumi um compromisso com você, leitor. Eu vou te mostrar, eu vou te explicar, eu vou analisar como, de que maneira, de que formas a deturpação dos princípios bíblicos e a má gestão governamental fazem essas intempéries todas, esses obstáculos todos com as comunidades LGBT. Então vamos lá. Já vou marcar aqui porque eu já fiz o texto, eu já sei, né? Esse parágrafo inteiro discute só o tópico número um, que é justamente a deturpação dos princípios bíblicos. Vamos ver. A Bíblia Sagrada reza. Ai, não começou com conectivo? Não, o D1 não precisa começar com conectivo. Quem inventou essa regra é Debiloide. O desenvolvimento está começando agora. É um novo bloco de texto, é uma nova vida. Não tem nada, teoricamente, que se enquadra como parte, né, do desenvolvimento antes. Mas se quiser pôr o conectivo adequado, tudo bem. A Bíblia Sagrada reza como palavras fundadoras do cristianismo. Tendes de amar o próximo como a si mesmos. Aí tendes para plural, si mesmos plural, né? Como para o povo. Já temos aqui, então,
assim como na introdução, um repertório legitimado. Tem fonte, não está no texto motivador, e é pertinente ao tema porque fala, aliás, esse aqui é um semi-pertinente ao tema, né? Não é tão, mas também não é tão pouco, mas é mais para coringa do que para não coringa, né? Gente, na verdade, esse aqui é coringa, né? Porque você pode usar esse tema para racismo, por exemplo, para outras fobias. É coringa. Então, aceitemos isso como coringa, mas repare que, embora só relacione a coisa à ideia de amar ao próximo, já tem uma conexão com a ideia de intolerância, com a ideia de vivência, com a ideia de globalidade. Mesmo assim, eu procuro fazer uma explicação, porque quando o repertório é coringa, antes de comparar, explica. Quando o repertório é pertinente ao tema, quando o repertório é pertinente ao tema, compara e exemplifica. Quando o repertório é coringa, explica primeiro o repertório, faça uma contextualização dele, depois você compara e depois exemplifica. Então, primeiro eu vou explicar o que significa essa frase da Bíblia, para depois vir com o conectivo de oposição ou de igualdade e seguir com os exemplos. Veja bem, tal princípio, oh meu Deus, perdão. Tal princípio propõe que a base das relações sociais seja o amor, do qual derivam a tolerância e o respeito. Está vendo como aqui a intenção é justamente levar para a discussão do tema. Aí agora vem o que aconteceu anteriormente, o conectivo de comparação. Entretanto, e agora deita o cabelo na explicação, né? Nos exemplos. Gente, e aí na realidade, para evitar gastarmos tempo, tudo isso aqui são os exemplos, né? A frase final é retomada, mas faz parte. Veja, a formação moral brasileira é conservadora e se apega fortemente às diretrizes rígidas religiosas que ditam papéis para homens e mulheres somente. Por tal razão, discursos religiosos, aí tá vendo? Tem uma repetição aqui ou lá, mas ainda é raro. Católicos e protestantes, sobretudo, literalmente demonizam qualquer estilo de vida não heteronormativo e pregam que desvios dessas rígidas funções sexuais são pecados puníveis com a ira de Deus. Consequentemente, fiéis cristãos internalizam e disseminam frases de preconceito, deturpando o real amor de Cristo. Veja, uma boa retomada, gente, do repertório de novo, hein? Sentido do amor de Cristo, dito na continuação, na frase do repertório, né? Já que gays e lésbicas, por exemplo, sequer podem congregar e se tornarem membros efetivos dessas igrejas. Tá vendo? Você tem um repertório coringa, porque esse amar o próximo da Bíblia Sagrada não é um repertório específico. Ele pode ser usado em qualquer tema que fale sobre esse tipo de discussão. Mas antes de fazer a comparação, veio a explicação. Extrai do repertório um comentário explicativo que guia a discussão e depois, sim, vem a exemplificação comparativa. Então, primeiro veio o quê, gente? Repertório. Coringa. Se é coringa, vem a explicação dele primeiro. Terminada essa explicação, contextualização, o que que esse repertório queria dizer, já que ele não é óbvio? A comparação mais as exemplificações. E essas exemplificações são o que dão sustentação ao argumento. Fale para mim. Vem cá. Ficou ou não ficou demonstrado como a deturpação dos princípios bíblicos gera problema? Veja que coisa genial, gente. E não tem nada de segredo nisso, né? É só você fazer. Agora nós vamos falar do segundo ponto. O segundo ponto era má gestão estatal. Então vamos ver como a gestão estatal age mal só neste parágrafo dedicado somente a esse ponto. Vamos lá? Então, começando. Outro sim, o poder público também tem responsabilidade por esse problema, porque é negligente com a vivência LGBT. Agora sim,
Sendo o desenvolvimento o segundo parágrafo da discussão agora, um conectivo é muito importante. E aí sim, um conectivo de entrada para somar com o anterior e um tópico frasal. Cadê a pontinha da caneta? Aqui um tópico frasal para guiar a discussão. Por quê? A conversa já está andando. Então, o assunto deturpação bíblica acabou. Vai começar o assunto Estado. Então, prepara o leitor para isso. Vamos ver o repertório. Ora, aqui, gente, é um Coringa desgramado. Esse aqui é clássico. Eu fiz questão, esse eu fiz questão de pôr mesmo para mostrar para vocês como desdobrar a coisa. Uma das possibilidades, né? O filósofo político Thomas Hobbes propõe que o Estado haja pelo bem coletivo, que é o contrato social, né? Eu fui muito sucinto aqui, né? Eu não usei diretamente a palavra contrato social, fui mais por uma linha do PUF. E é isso. Estado haja pelo bem coletivo. E daí? Agora vem a explicação. Gente, é coringa. Não compara agora. Escuta aqui. Não compara agora. Não vem com entretanto, não. Não vem com porém. Para. Thomas Hobbes é coringa neste tema. Então explica primeiro que bem-estar, como assim bem-estar coletivo? Que seria esse agir? Depois você vem fazendo comparação e seguindo com exemplos. Ou seja, os cidadãos de um território precisam todos estar amparados pelo governo. Simples, mas claro. No Brasil, olha a oposição comparativa. No Brasil, essa proposta não encontra efetivo cumprimento. Comparou, está diferente. Mas veja agora os exemplos. É isso aqui que é o segredo, né? Pois estados e municípios não têm, ou se têm, aqui eu já percebi o erro, hein? Estados e municípios não têm, ou se. Não. E não tinha o se, né? Ou tem poucas. Então, um erro aí, uma falha de estrutura sintática. Ou tem poucas delegacias para investigação de crimes de gênero, ponto e vírgula. Olha, tem mais exemplo. E as escolas públicas não possuem currículos que naturalizem a existência dessa comunidade e suas necessidades. Logo, o próprio Estado contribui com parcela dos crimes e exclusões do público de LGBTs. Viu? Tem uma justificativa de usar o filósofo político Thomas Hobbes. O filósofo político Thomas Hobbes tem a ideia de Estado agindo pelo bem do povo. Isso significa que todos do território têm que ser amparados por ele. Só que não é isso que ocorre no Brasil, porque não tem delegacia, escola não ensina. Pronto. Claro que com palavras chiques e com desdobramento, com exemplos tangíveis, né? Quando você for dar os exemplos, eles precisam ser o mais tangíveis possível, com suficiente exemplificação. Tudo bem, gente? Espero que tenha ficado claro. Agora nós vamos para a proposta de intervenção para ver a discussão dos dois problemas. Lembrando que o primeiro problema era deturpação da fé cristã, o segundo problema, má atuação estatal. Então vamos ver. Diante disso, veja que agora, por se tratar da conclusão, o conectivo diante disso mostra isso, conclusão. Não fiz tópico frasal para conclusão, já que, como é um bloco de texto específico, é a conclusão e ponto. Quando a pessoa chega com os olhos, gente, no último parágrafo, ela já sabe que é a conclusão. Você não precisa dizer que vai elaborar a proposta de intervenção. Cara, só elabora. Você se sabota com frasezinha bonita de efeito, que esse povo, que esse. Ai, desculpa, falar demais. Mas tem gente que fica pondo caraminhola na cabeça das pessoas com frase de efeito. Põe uma coisa na sua cabeça. Põe isso aqui, meu filho, minha filha. Frase de efeito funciona em para-choque de caminhão. Pensa na qualidade do seu texto. Pense que você pode perder linhas para colocar frase genérica e bocó. Diante disso, medidas são necessárias para resolver esse imbróglio. Cara, já está na cara, só resolve.
Então vamos. Diante disso, a fim, eu não vou falar dos 5 elementos, eu só vou citar brevemente, gente, para que a gente não gaste tanto tempo, já que o foco é repertório, né? Mas só para vermos como o problema um e o 2 foram resolvidos. A fim de que o grupo LGBT viva em paz no Brasil, isso aqui foi o elemento finalidade. Então já temos um. O Estado, já temos o agente. Deve, por meio de investimentos financeiros, investimento financeiro, modo meio. Construir mais delegacias e centros de acolhimento para vítimas de crimes relacionados a gênero. Construir delegacia e centro de acolhimento. Ação. Está faltando detalhamento, ele virá depois. Calma aí. Essa proposta você viu que resolveu o problema de quem exatamente? Do Estado, né? Então, ó, Estado faz delegacia e acolhimento. Porque o D2 falou que o Estado não tem delegacia e não tem escola de orientação. Agora vamos para o problema da deturpação da fé cristã. Ademais, é importante que escolas públicas, já temos aqui o elemento agente, privadas, escolas públicas, privadas e igrejas agreguem, já temos a ação. Em suas aulas e cultos, a demonstração da necessidade de amor, respeito e inclusão aos cidadãos com sexualidade distinta. Ah, mas cadê o modo MEI? Não precisa. Você precisa de uma proposta com 5 elementos. A outra proposta pode ser com menos elementos, só para não ficar algum problema sem resolver. E essa última frase, gente, vai funcionar com finalidade da segunda proposta e vai funcionar como detalhamento da primeira. Quando a pessoa diz, né? Com tais ações, a igualdade e a dignidade constitucional serão alcançadas. Como você já tem na primeira proposta uma finalidade, garantir que a pessoa viva em paz, quando você fala igualdade e dignidade garantidos, é um efeito em cima do efeito. Efeito do efeito, desdobramento é detalhamento. Então, essa proposta tem os 5 elementos de fato. O problema gente, é porque eu estou com pressa, eu tenho aula daqui a pouco, perdão. O problema da deturpação da fé cristã está resolvido com aula e culto demonstrando a necessidade da valorização. Supimpa essa redação, gente. É uma das melhores que eu sinto que eu fiz até hoje na minha carreira. E olha que eu já fiz redação e já fiz algumas boas, mas essa não está perfeita, mas está quase lá para o meu coração, né? Que eu gostaria de dizer. Eu queria mais linhas, mas não. Mas o que eu gostaria que vocês vissem não é essas coisas aqui finais, não. É a questão do uso produtivo. Você não precisa de repertório em todos os parágrafos, né? Repertório legitimado. Se quiser, melhor, mas não é obrigado. Você não precisa. Aliás, né, você pode usar o texto motivador dentro da redação como fonte de repertório, sem cópia. Você pode argumentar um parágrafo inteiro só com senso comum, mas bem desenvolvido, mesmo assim ainda tem chances, desde que pelo menos um repertório da sua redação tenha fonte concreta associada ao tema e com uso produtivo. Então vá com calma, gente, vai dar certo. Treine o hábito de, depois do repertório, coringa, explicar, para depois comparar e exemplificar. Quando você selecionar um repertório pertinente ao tema, se você quiser fazer uma explicação, um comentário sobre ele, fica bom. Mas como o repertório já está dentro do tema, basicamente você já pode estabelecer a comparação e a exemplificação. Tudo bem? Gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês, eu espero ter elucidado essas dificuldades de uso produtivo ou não. Vindouramente, eu trarei mais uma redação para que nós analisemos. Espero que vocês tenham sucesso nos seus estudos. Este vídeo eu fiz principalmente para os estudantes que eu acompanho nas correções particulares e na escola, nas escolas em que eu trabalho, certo? Então, se você não é meu aluno de escola ou de correção de redação, talvez fique, mas meu Deus, que proposta é essa? Mas enfim, era uma proposta do nosso caderno de redações e tudo mais. Só que, de todas as maneiras, independentemente de você ser um estudante que vem no canal conhecê-lo
né, estudar, ou seja, aluno meu mesmo, o foco é esse, gente, é preocupar-se com explicar as coisas. Exemplo, exemplo tangível, perceptível. Você consegue, quando vê o exemplo, lembrar de uma situação que talvez tenha acontecido. Então, tenham calma e comecem a pensar nisso aos poucos. Depois que você tiver domínio de explicar, comparar, exemplificar repertório, aí comece a melhorar isso com alguns adjetivos de efeito, com conectivos mais requintados, com um vocabulário mais elegante, mas não vai pelo oposto. Não começa com palavra chique em texto sem repertório bem feito, bem desenvolvido, porque fica ruim, certo? Palavra chique em texto sem qualidade argumentativa é blindex em casa de pau a pique, gente. Primeiro construa a base da redação. Desenvolvimento forte, claro, exemplificado de repertórios. Depois você faz o acabamento, porque gramática, palavra chique, é acabamento da redação, não fundação. Gente, muito obrigado por vocês, pela paciência e foco. Um grande abraço e até qualquer hora.